Boa noite, eu sou Yuri Fernandes aqui da Igreja Presbiteriana do Eldorado e nós estamos agora começando a nossa Conferência Missionária de 2020. Eu gostaria de ler um versículo com vocês aí. Romanos 5, 3 e 4 diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Tempos de tribulação produzem em nós perseverança. De tempos em tempos, a humanidade ela passa por momentos difíceis e em todos esses tempos, o cristão ele é chamado a perseverar na fé, no amor e na esperança de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo tempos como este. Desde janeiro, nós ouvimos rumores na China de uma doença que estava se espalhando por lá, uma doença respiratória. E essa doença ela foi se expandindo, se espalhando por todo o mundo. Era o coronavírus, Covid-19. Desde janeiro, aqui no Brasil, desde março, nós temos visto profissionais de saúde trabalhando e batalhando arduamente contra essa doença. Nos isolamos, estamos de quarentena e as igrejas fecharam, muitas igrejas estão tendo que funcionar somente online. Essa doença parece que virou o nosso mundo de cabeça para baixo, não é verdade? Nós temos então que pensar sobre como nós vamos perseverar na fé neste momento. E é por isso que nós chamamos aqui hoje o enfermeiro Alexandre Sete, presbítero dessa igreja, para falar um pouco para nós sobre a atuação cristã dentro da área da saúde, mas também para falar um pouquinho para nós sobre o que é esse coronavírus e o que ele e como ele nos afeta. Alexandre, é com você. Meu nome é Alexandre Silveira Sete, eu sou enfermeiro, trabalho na gerência de enfermagem de um grande hospital em Belo Horizonte. Costumo dizer que a enfermagem para mim é uma vocação, é um presente de Deus na minha vida. O que é coronavírus? Coronavírus é um tipo de vírus que ele pode ser assintomático em algumas pessoas e desde ter insuficiências respiratórias graves em outras pessoas. Depende muito do grau de exposição e dos riscos envolvidos na saúde dessa pessoa. Agora, como está o cenário atual hoje sobre isso, Agora no estado de Minas Gerais nós estamos atingindo o pico máximo da pandemia. Isso significa que a gente vai passar por um período aí mais crítico e com mais casos positivos desse tipo de doença aí. E também, qual que é a atuação do profissional de saúde ou do agente de saúde nisso aí e qual que é a nossa vocação, Eu falo que Deus é tão maravilhoso que neste momento, mesmo de pandemia, Deus nos ensina que a gente tem que ser instrumento dele para servir, Então, nesse momento agora, a gente tem que cuidar da gente, cuidar do outro, cuidar de quem cuida, porque são os profissionais também. E o que tem a ver isso com a nossa missão, É transformar essa vocação em um propósito de servir o próximo com excelência, através da ciência, através do conhecimento, através das boas práticas, através de dar o ombro, de orar, de pegar na mão, de às vezes olhar olho no olho, e dar esperança, e essa esperança ela vem de Deus. E eu vejo que a nossa vocação está muito associada a isso, a um propósito de vida que é servir o próximo com excelência. Obrigado. Fecharam, mas não foi apenas aqui no Brasil que isso aconteceu. Nós vemos que essa mudança de ritmo, essa mudança de rotina do dia a dia, ela se deu em vários lugares do mundo. E agora nós vamos conversar um pouquinho com o missionário Wesley Vieira, que está lá na Jocum de Guiné-Bissau, na cidade de Gabu. Ele vai contar para nós um pouquinho sobre o trabalho que ele tem feito lá e sobre como esse trabalho tem perseverado no meio da pandemia e no meio da quarentena, nesse período em que as pessoas estão isoladas. E aí, Wesley, conte para nós um pouco como estão as coisas aí em Guiné-Bissau. Olá meus irmãos, meu nome é Wesley, sou casado com a Rose e temos 4 filhos, somos missionários na Jocum, através da Jocum aqui em Guiné-Bissau, na cidade de Gabu, no interior de Guiné, e para nós é um prazer poder estar compartilhando com a igreja um pouco daquilo que o Senhor tem
feito em nossas vidas também através de nós. Como eu disse, nós temos uma base missionária aqui no interior do país, já moramos em Guiné-Bissau, estamos ligados a essa nação já há 12 anos. Atualmente eu trabalho como diretor da missão da organização aqui no país e a minha esposa Rosa é diretora da escola. Nós, como Jocum, nós atuamos em 3 áreas específicas aqui de ministério, que é a área de evangelismo, treinamento missionário e desenvolvimento comunitário. Através do nosso trabalho de desenvolvimento comunitário, ou justiça social, como alguns chamam, nós trabalhamos com o Ministério de Educação, com uma escola Jocum, com educação por princípio. A Rosa é a diretora dessa escola e aqui é a estrutura da nossa escola. Nós temos alunos que chegam aqui do jardim, nós temos aqui a pré-escola, que é o nosso jardim que funciona todos os dias. Atualmente nós atendemos 900 crianças, entre adolescentes e jovens, que estudam na escola Jocum. É uma escola que já tem 30 anos no país, uma escola com educação por princípios, que ensina através de princípios bíblicos, através do nosso currículo com educação por princípio. É uma escola que pertence à missão e é uma escola evangélica no país. Hoje, atualmente, nós estamos fechados, parados por causa dessa questão da pandemia, com a ordem do governo. Por enquanto, já desde o mês de março não temos aula. Está tudo parado, os professores, alunos estão em casa. Temos uma extensão dessa escola também em uma aldeia, a 10 quilômetros daqui, numa aldeia do povo Fula, numa aldeia, uma comunidade muçulmana. E nós temos uma escola lá também com em torno de 110 alunos. Então esse é o Ministério de Jovens com a Missão aqui no país. É um lugar onde Deus tem nos dado a oportunidade de compartilhar do Evangelho dele, de trazer um discipulado sobre essa nação através da educação. E obrigado por você ser parte disso, tem orado, tem participado conosco aqui. E a você que é da área de educação, que ama ensinar, que ama trabalhar com crianças, com jovens e adolescentes, você que queira dedicar o seu tempo, parte das suas férias ou um ano da sua vida, ou por muitos anos da sua vida aí em missões, através da educação, aqui é um lugar e uma oportunidade para você vir desenvolver o seu chamado, o seu ministério e aquilo que Deus quer realizar através da sua vida. Seja parte conosco, continue orando e seja parte de tudo que Deus está fazendo aqui nessa nação, aqui em Guiné-Bissau. Mesmo nesse tempo de pandemia, mesmo nesse tempo que estamos parados, temos orado pelas famílias e esperado um novo tempo de Deus para essa nação, para essa nova geração, vendo uma nova geração transformada pelo poder do Evangelho. Neste lugar, nessa escola, em torno de 70% ou mais, 70% dos alunos que estudam aqui na nossa escola são filhos de muçulmanos. E é uma oportunidade de apresentarmos Jesus, compartilharmos do reino dele para essa nova geração que ainda não o conhece, a fim de que eles possam conhecer o Senhor. Nossa clínica da Jocum, e temos atendimento todos os dias aqui pela manhã, atendemos a comunidade. Mesmo nesse tempo de pandemia, a clínica continua aberta e tem sido nosso campo, nossa área de atuação, na área de desenvolvimento comunitário e de socorro para com as pessoas. A clínica Jocum, ela tem atendimento com salas de curativos. Diariamente as pessoas vêm para tratar de feridas, fazer curativo, trazer crianças, que é muito comum as crianças se queimarem, Como as famílias cozinham sempre no chão, no fogão a lenha, então as crianças estão sempre vulneráveis a essa situação de risco de queimaduras. Temos um laboratório que trabalhamos com diagnóstico da malária e uma sala de odontologia. Nós temos um dentista técnico que faz extração de dente e também trabalhamos com prótese dentária. Uma pequena farmácia que é acessível à comunidade para poder atendê-los. Essa área que nós estamos aqui é a sala de espera, onde todos os dias pela manhã, quando os pacientes chegam, antes de eles serem atendidos, tem um devocional, um compartilhar da palavra, um período de 30 minutos, onde um obreiro da clínica, uma pessoa da área de saúde compartilha do Evangelho, faz um devocional, ora com os pacientes e eles ouvem a respeito do Evangelho antes de serem atendidos. E essa tem sido uma oportunidade, um campo de atuação que Deus tem nos dado para abençoar a comunidade, para ser bênção na vida deles, expressar compaixão, o amor de Deus e também uma oportunidade de falar do Evangelho.
A maioria das pessoas que vêm ser atendidas aqui, como é a maioria das pessoas da nossa comunidade, é a comunidade muçulmana. São os muçulmanos que convivem, são nossos vizinhos e que de uma certa forma sentam, ouvem a respeito do Evangelho, assistem o filme de Jesus na própria língua. O filme passa, né, no período que eles estão aguardando, para ouvir a história de Jesus na sua própria língua. E essa oportunidade que Deus tem nos dado nesse tempo para poder abençoar essas famílias e abençoar essas pessoas que vêm até nós. Nesse tempo de pandemia, todas as igrejas estão proibidas de abrir e de ter aglomeração de pessoas e reuniões com pessoas, né? E mesmo as mesquitas, as igrejas muçulmanas estão fechadas também, e com isso nós não temos tido a oportunidade de ir nas aldeias onde também tem igreja e fazer algumas visitas. Mas nós, como missão, temos nos reunido, feito os nossos cursos com nossos obreiros aqui, temos dedicado um tempo de turnos de oração aqui na base, intercedendo pela região. A nossa região de Gabu, na província leste, aqui onde nós moramos, onde 90% dessa região são o povo muçulmano, entre o povo Fula e o povo Mandinka. Em frente à nossa base aqui nós temos uma mesquita, que é uma igreja muçulmana, em frente à base da missão, aonde nós moramos, e então estamos inseridos dentro desse contexto muçulmano. E a oportunidade que Deus tem nos dado para ter contatos e uma maneira de abordagem individual de evangelismo e de apresentar o filme de Jesus na língua local. Temos distribuído alguns cartões de memória, algumas pessoas, a maioria delas usa o telefone, e onde leva o cartão de memória, e temos doado esses cartões de memórias com o filme de Jesus na língua Fula, na língua Mandinka, na língua crioulo, que é a língua comercial do país aqui, e temos a Bíblia em áudio também, na própria língua local, e é uma forma de abordarmos os muçulmanos, evangelizarmos, desenvolvermos relacionamento com aqueles que vêm até a base, com aqueles que temos contato. Temos tido a oportunidade de sentar e conversar nesse tempo, e tem sido uma estratégia que Deus tem nos dado através dos cartões de memória, eles levarem para casa, assistirem o filme juntos em família e ouvir a respeito da história e da verdadeira história de Jesus Cristo, não como eles ouviram falar. E algumas iniciativas de doação de alimentos, cesta básica, arroz, para algumas famílias mais carentes e necessitadas da igreja, vizinhos e pessoas que nós conhecemos. Tem sido uma das formas de poder demonstrar compaixão, orar pelas pessoas, amor nesse período de medo, de pavor que todas as pessoas estão tendo no mundo todo com relação a essa enfermidade, com relação a essa doença, em poder estar indo no hospital, orar com a direção do hospital, estar junto com eles, dando doação de máscara, de luvas descartáveis e de alguma forma contribuindo nesse período tão difícil que o país está passando e que todos têm passado, né? Muito obrigado pelas orações dos irmãos e a oportunidade de poder compartilhar com vocês a respeito de tudo aquilo que o Senhor tem feito aqui e como Deus tem se movido nessa nação. Deus abençoe vocês e um forte abraço da nossa família, direto de Guiné-Bissau, em nome de Jesus.
Glória a Deus, meus irmãos, porque a gente viu que mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de pandemia, a missão de Deus, o trabalho do Senhor, ele persevera e continua agindo. Deus, ele não está parado no meio da pandemia, ele está agindo na obra dele. E lembre-se então, meus irmãos, de orar e de estar orando pelo nosso irmão Wesley, pela esposa dele, pela Rose, pela família deles, né, que a cada dia eles possam de fato perseverar nesse trabalho lindo que o Senhor tem para eles ali na cidade de Gabu. Lembre-se deles na sua oração constantemente. Deus, irmãos, nos confiou essa missão, e a missão na África, como nós vemos, não se resume apenas a Guiné-Bissau. Por isso, nós vamos ouvir agora uma mensagem do nosso irmão missionário Marcelino, que está lá em Moçambique. Ele é um missionário que a nossa igreja tem apoiado, tem ajudado no seu sustento, e ele tem ali ajudado na plantação e na revitalização de várias igrejas presbiterianas ali em Moçambique. Então, Marcelino, conte para nós como é que está um pouco a situação aí da sua vida e do seu ministério desse tempo de quarentena e de pandemia. Boa tarde, irmãos em Cristo. Boa tarde, irmãos em Cristo. Boa tarde, irmãos. Boa tarde, irmãos. Sim, irmãos, nós estamos a gravar este vídeo. Somos a família do pastor Marcelino Serenga, que tanto tem nos ajudado. Nós queremos agradecer pela ajuda e continuar a informar que nós estamos de quarentena. Ainda o nosso país, já este é o terceiro mês, nós estamos na província de Nampula, a segunda cidade com mais casos, e nós queremos dizer que continuem orando por nós e, acima de tudo, agradecer o vosso apoio que tem nos dado a todos os anos, que desde que nos conhecemos. Queremos pedir que continuem orando por nós, que esta doença está mesmo perto de nós, mas nós acreditamos que Deus é poderoso, um dia vai passar, mas tudo isso pedimos que todos nós clamemos a Deus para que isto passe. Nós estamos numa zona muito tradicional, mais predominante por muçulmanos, e estão aí assim, por exemplo, no Cabo Delgado, tem uma guerra, mas tudo isso é guerra, é a doença, é a pandemia, tudo nós entregamos nas mãos de Deus. Nós sabemos que Ele é Pai e sabe de tudo. E fiquem com Deus, até a próxima, que Deus continue vos abençoando aí. Muito obrigado. Tchau, tchau. Meus irmãos, você viu aí vários desafios, várias oportunidades que o nosso irmão Marcelino está tendo ali em Moçambique. Então, não deixe de orar por ele, não deixe de orar pela família dele, pelo ministério dele. Os missionários, eles precisam das nossas orações. Eles são sustentados não apenas com as nossas ofertas, mas também com as nossas orações. E ore também, ele compartilhou conosco um motivo de oração muito pertinente para quando essa pandemia acabar também, que ele precisa muito de um transporte para poder levar as pessoas para a igreja, né? Porque ele tem lá em Moçambique, as igrejas elas são muito afastadas umas das outras, né? E as pessoas têm que andar muito para poder chegar na igreja, para poder adorar com os irmãos no domingo. Então ore por esse objetivo, ore por esse projeto.
não deixe de fazer suas contribuições, você pode contribuir por meio da nossa igreja. Mas vale também lembrar que essa missão maravilhosa de Deus, ela não é apenas ali na África, ela não é apenas ali na Ásia, ela não é apenas em lugares distantes, mas ela acontece também aqui na nossa cidade. E um dos braços que a nossa igreja tem para poder atuar na nossa cidade é a SEB, a Sociedade Evangélica Beneficente do Eldorado. A SEB, ela tem atuado aí com vários projetos, com o projeto Casa de Samuel, que atua com crianças carentes aqui da cidade de Contagem, e ela também tem sido afetada pela pandemia. Agora, então, nós vamos convidar a Loura, ela vai contar um pouquinho para nós sobre esse trabalho da Casa de Samuel, sobre o trabalho da SEB, sobre como eles têm conseguido perseverar na missão nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que as crianças não podem estar lá presencialmente. Loura, é com você. Eu sou Lohane Vieira Sete, eu sou coordenadora do projeto Casa de Samuel, que é um projeto que tem aqui na SEB. A SEB é uma sociedade beneficente que há 40 anos ela ajuda as comunidades de Contagem. Nesse momento de pandemia, o projeto Casa de Samuel ele foi suspenso temporariamente. Então nós estamos atendendo as famílias, recebendo elas aqui, auxiliando naquilo que é necessário. E todas as quartas-feiras nós temos recebido as famílias aqui e nós estamos fazendo doação de alimentos para ajudar essas famílias. A SEB também tem proporcionado o Bazar da SEB, que é um bazar beneficente que tem atendido essas famílias também e tem sido muito importante para o sustento do nosso projeto. Os tempos são difíceis, são tempos delicados, mas nós cremos que Deus ele tem sustentado essas famílias através da SEB. A SEB tem sido um braço muito importante para alcançar as famílias e as crianças que nós trabalhamos durante tantos anos. Meu nome é Neiva, sou a mãe do Guilherme e do Rafael. Então, a SEB entrou na minha vida, eu conheci a SEB através de uma tia que entrou em contato aqui e me passou, né, o telefone, o contato, aí eu vim para conversar, para ver como que era, né, e até então meus filhos começaram a ingressar nesse lugar maravilhoso, abençoado, que muito tem atribuído à minha vida e à vida dos meus filhos. Meus filhos, eu tenho um filho hiperativo com TDAH e que a SEB vem fazendo um papel muito importante na vida dele, principalmente na dele, né? Eles amam estar aqui, para eles é muito importante esse lugar aqui, estão sentindo muita falta nessa quarentena, né? Mas vai passar. E queria dizer a todos vocês, se tiver oportunidade, venha, conheça, ingresse quem precisar, que aqui é um lugar muito abençoado, umas pessoas que nos ajudam muito, que tudo aquilo que você procura, que você precisa, você pode estar contando sempre com eles, que eles sempre te ajudam em tudo que precisar. Se eles não puderem, eles procuram quem pode. Então é um lugar muito abençoado por Deus. Eu agradeço muito a todos eles. A Igreja Presbiteriana de Eldorado tem sido muito importante no apadrinhamento dessas crianças, também como sócios, no sustento aqui do nosso projeto. Nós temos vários voluntários que também são da Igreja Presbiteriana e várias pessoas também que são sócios e padrinhos dessas crianças. Então esse sustento tem sido muito importante e nós desde já agradecemos muito de coração por tudo que a Igreja Presbiteriana tem feito por nós.
para que esse trabalho continue, nós precisamos de voluntários, de pessoas que se disponibilizem para nos ajudar. Precisamos também de parceiros, de padrinhos, e você pode apadrinhar uma criança por apenas R$30 mensais, ou o valor que você puder contribuir. Então nós fazemos esse desafio aí para você, e que Deus possa usar a sua vida e usar também a SEB para alcançar essas famílias que tanto precisam do nosso apoio, do nosso carinho e também do Evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, nós vimos então as necessidades, as lutas diárias da SEB, né? Nosso braço da Igreja de Ação Social e de Evangelização. Mas nós vemos então que a missão, ela perpassa por muitos lugares. Nós vimos Moçambique, nós vimos Guiné-Bissau, nós vimos agora Contagem. Mas eu gostaria agora de mostrar para vocês e trazer para a gente um panorama global. Como é que esse coronavírus ele tem afetado globalmente a missão de Deus? Porque nós sabemos que a missão não para, a missão ela continua, a missão ela permanece. Mas o coronavírus ele tem afetado de fato a vida de missionários ao redor do mundo, ele tem afetado a vida de igrejas ao redor do mundo, de culturas ao redor do mundo, modos de relacionamento ao redor do mundo. Por isso nós trouxemos aqui hoje, para poder ser entrevistado e para poder conversar com a gente, nosso querido irmão e pastor, teólogo, missionário, Raimundo Montenegro. Ele veio aqui para poder conversar um pouquinho conosco a respeito da missão de Deus e dessa pandemia, para poder mostrar para a gente o modo como tudo isso que tem acontecido, na verdade, está dentro dos propósitos eternos de Deus. Raimundo, é com você. Olá, meus queridos irmãos, aqui é o pastor Felipe. Que bom poder falar com você nessa conferência missionária tão diferente, tão nova, inovadora, e nós queremos que seja uma bênção na sua vida. Hoje nós estamos aqui nesse lugar um pouquinho diferente, nós estamos na frente da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Isso mesmo, viemos aqui conversar com o reverendo Raimundo Montenegro, ele que é missionário da APMT, um dos pastores dessa igreja, e nós viemos aqui conversar um pouquinho com ele a respeito da sua experiência missionária, a respeito do desafio que nós temos de proclamar o Evangelho do Senhor Jesus a toda criatura e a todos os povos. O pastor Raimundo Montenegro é professor também no nosso Seminário Presbiteriano de Belo Horizonte, e é uma pessoa que tem grande domínio da palavra e que também tem muito a nos ensinar sobre a missão da igreja. Então participe com a gente, continue aí assistindo e aprendendo um pouco mais sobre esses grandes desafios para a nossa vida como igreja, a missão do Senhor, que é a nossa missão também. Deus te abençoe. O senhor pode falar um pouquinho sobre a sua experiência com o envolvimento missionário? Como é que foi isso? Quanto tempo? Como é que foi esse preparo do senhor, esse chamado que Deus tem te dado aí a respeito da obra missionária? É uma questão bem abrangente, né? O interesse com missões brotou em meu coração ainda na fase da adolescência, quando participei de uma conferência missionária na minha igreja local, a Igreja Presbiteriana Central de Campina Grande, e a igreja promoveu uma conferência que despertou-me o coração, e depois, lendo alguns materiais, brotou esse sonho, né, esse desejo de conhecer mais e, quem sabe, um dia ter um envolvimento com esta prática. Esse sonho ficou meio dormente dentro do coração. Em seguida, a minha vida seguiu alguns passos que a providência divina colocou, de mudar de cidade, trabalhar fora.
Depois apresentei-me como candidato ao ministério, fui aprovado pelo conselho, presbitério, e experimentei um período pastoral, primeiro de trabalho pastoral de cerca de 10 anos. No meu coração, eu tinha um desejo de primeiro ter uma experiência pastoral para sentir um pouco o ministério dentro da realidade que a gente conhece mais, para depois então pensar num trabalho transcultural. Foi quando a minha esposa topou também, depois nós já estávamos há 10 anos casados e desenvolvendo trabalho, e tivemos os nossos filhos, 4 filhos, 2 nasceram aqui em Belo Horizonte e outros 2 em São Paulo, e foi um momento que nós recebemos um convite, e esse convite despertou todo um processo que desencadeou na saída nossa para o campo missionário transcultural. Então essa foi a nossa jornada. Do ponto de vista do coração e da fé e dos valores, o valor missionário, juntamente com o valor teológico, ortodoxo, são 2 valores que eu carrego comigo e marcam tanto o meu coração quanto a minha vida e o meu ministério. E eu diria que em igual proporção. Sempre me inquietou ver uma certa dicotomia, às vezes até uma tensão que existe entre a teologia e a missão, e só a igreja perde com isso. A teologia precisa ter em vista a quem ela está servindo, que é o reino de Deus e as pessoas, e aqueles que estão servindo na frente da batalha missionária precisa ter o seu preparo teológico bem afiado, porque as necessidades são profundas e não pode-se ter muitas incertezas nesse contexto. Dito essas coisas, né, que não existe essa dicotomia nessa relação pastoral e missionária, fale um pouquinho então dessa experiência pastoral, mas também missionária lá na Albânia, né, que foi o campo transcultural que sua família pode servir. Sim, de fato eu não vejo muita diferença entre o trabalho pastoral e o trabalho missionário. Eu entendo que a diferença, na minha perspectiva, eu respeito quem tem visões diferentes, mas eu entendo que a diferença se dá basicamente por questões geográficas. Eu tenho um perfil pastoral, não tenho nem mesmo um perfil muito pioneiro, de trabalho pioneiro, pessoas com dons mais voltados para a evangelização, aqueles que são mais qualificados para um trabalho pioneiro. Por isso mesmo que as nossas escolhas de desenvolvimento não se deu num contexto de um trabalho pioneiro, mas num contexto de consolidação, de edificação, de preparo, de discipulado. E foi basicamente o que nós fizemos, apesar de um período ter sido curto, de 2 anos, chegamos à Albânia, que é um dos países de maioria islâmica do continente europeu, são 3 apenas, né? A Albânia, a Bósnia e o Kosovo, e havia o início de um trabalho presbiteriano pela nossa agência. Depois, estando lá, foi que nós descobrimos que havia alguns poucos outros trabalhos de perfil reformado e só mais um de natureza presbiteriana também. Mas a nossa contribuição basicamente foi ajudar na transição entre um trabalho incipiente, original, inicial, para uma consolidação de uma congregação com formação litúrgica, com organização de culto e uma doutrinação. Então a nossa experiência foi curta, foi mais focada nesse sentido, nós trabalhávamos como uma equipe lá e foi uma experiência muito rica. Agora vocês que estão em casa aí, a gente vai assistir um vídeo com algumas fotos com o reverendo Raimundo, como também da sua experiência transcultural lá na Albânia. Então vamos assistir aí agora. No ano em que Deus me chamou, eu ouvi sua voz. A quem enviarei? Quem há de ir por mim? É grande a seara e o mundo espera por nós. Ucrânia ou Haiti ou Irã. Levanta e resplandece, porque vem a tua luz. Teu chamado pra reinar resplandece, e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Diga ao mundo que Jesus é Deus. Eu sinto que Atos 1:8 já queima em mim, e a chama por missões, de amor pelas nações. Polônia, Japão e Malásia, ou Cazaquistão,
muito legal a experiência sua de vida, reverendo. E agora dando continuidade aqui à nossa entrevista, quais experiências que o senhor tem também nessa área pastoral, missiológica, e também o contato que o senhor tem nessa situação que nós estamos vivendo hoje de pandemia. Quais são os maiores desafios, assim, do seu ponto de vista hoje em relação ao coronavírus, essa situação que a gente tem vivenciado mundialmente, né, que a gente está lidando aí? Sim. Na verdade, algumas coisas não mudam muito, né? Eu costumo dizer que nós temos experimentado um período de uma aprovação universal. A Igreja do Senhor, onde ela estiver hoje no mundo, está sofrendo os reveses dessa pandemia, em graus diferentes e em intensidades diferentes e com restrições diferentes, mas todos nós estamos sentindo. Nós, como brasileiros e latinos, que somos mais dados ao contato físico, ao abraço, ao cumprimento, independente até da fé, todos nós temos sentido esse distanciamento que nos afeta profundamente. É muito difícil nós vermos alguém que nós conhecemos e prezamos muito e não queremos logo dar um abraço e cumprimentar. Então isso é universal, não é? Em algumas medidas diferentes. De uma forma muito forte, essa pandemia afetou o trabalho missionário transcultural, especialmente de missionários saídos do Brasil, porque um dos impactos que a pandemia trouxe foi um impacto econômico. A nossa moeda desvalorizou frente ao dólar, e todo recurso que chega no campo chega através de um câmbio, através de uma moeda forte, seja a referência do dólar ou seja do euro. E então isso provocou uma queda significativa, ainda que nas contribuições permanecessem no Brasil no mesmo padrão que estava antes, na ponta, lá no campo missionário, o nível caiu. Agora, com os efeitos do coronavírus também, a igreja passou a sofrer limitações na sua adoração. Então, o trabalho regular de missionário da igreja nacional, como a pregação da palavra através do púlpito, nos cultos, ela foi limitada. A arrecadação em muitas igrejas sofreu um pouco esse revés também, e isso também contribuiu com o apoio aos campos missionários. Algumas comunidades acabaram conduzindo mais os recursos para a manutenção do próprio trabalho onde já estava mantido, e assim alguns trabalhos de expansão sofreram alguns reveses. Por outro lado, o que eu penso que aconteceu também é que a igreja como um todo acabou percebendo um recurso que não era muito utilizado, que era o recurso das mídias, né? Os meios eletrônicos foram redescobertos praticamente como sendo um socorro pastoral nesse momento que não era possível ter um contato mais próximo com as outras pessoas. Eu entendo que é um momento de provação, Deus é soberano. Oro no sentido de que Ele cumpra o seu bom propósito também, que nos ajude como igreja a estarmos mais próximos dEle, dependente dEle, e aproveitando esse momento também para nos fortalecer espiritualmente e procurar testemunhar da melhor maneira possível. Legal. Sabendo que a Ásia hoje é a região menos evangelizada do mundo, né? Inclusive lá que começou o coronavírus. Por ser uma região menos evangelizada, as atenções nossa como igreja parece que tem sido menos nessa região. O senhor acha que com o surgimento do coronavírus isso vai dificultar ainda mais a chegada de missionários nessa região, ou a criação de estratégias para que se possa evangelizar nessas regiões da Ásia? Eu vejo dois aspectos nessa sua pergunta. A primeira delas é muito acertado perceber que o continente asiático é o grande desafio à fé cristã. Foi desde o início. A palavra de Deus nos apresenta no livro de Atos dos Apóstolos a intenção do apóstolo Paulo em se dirigir à Ásia e evangelizar a Ásia. Nós não sabemos exatamente por quê. Pode ser porque ele já tinha um conhecimento de culturas milenares e grandes civilizações e grandes populações que já eram sabidas que estavam naquele lugar, naquele continente, para além dos limites do Império Romano. O fato é que o Espírito de Deus impediu a evangelização da Ásia naquele momento, e pela providência divina, a mensagem do Evangelho se espalha a oeste do Oriente Médio, de Jerusalém, da região da Judeia, alcançando as terras europeias, que veio a ser o primeiro continente a ser cristianizado, independente da natureza dessa cristianização. Ocorre que, ao longo da história da igreja, a Ásia, de fato, acabou nunca experimentando
avanços significativos e qualitativos muito positivos sobre quanto à sua evangelização, isso até os dias de hoje. Então, independente do que está ocorrendo em termos de pandemia, a Ásia continua sendo um grande desafio. 60%, um pouco mais do que isso, da população mundial está naquele continente. Os grandes blocos de resistência religiosa ao cristianismo e também política e social estão no continente asiático. As barreiras diplomáticas e políticas e muitas barreiras econômicas também se levantam naquele continente. O que nós conseguimos perceber é que essa pandemia, em linhas gerais, causou uma certa pausa no avanço missionário. Até onde eu consigo perceber, uma boa parte do esforço atual do trabalho missionário é manter aquelas pessoas que já estão no campo em quaisquer partes do mundo, que inclui o continente asiático também. Agora, o reflexo que a pandemia traz sobre a Ásia também traz sobre os outros continentes. Nós estamos todos esperando, né, uma solução desse problema, quer seja por uma vacina, quer seja por uma imunização por contato natural, para que a vida vá voltando cada vez mais ao normal e assim se criem novas condições também de repensar o alcance do continente asiático. Existem missionários no número limitado, é verdade, existem algumas poucas igrejas também cristãos em proporção pequena, considerando o continente como um todo, algumas poucas exceções, mas certamente todos nós como igreja temos o desafio de permanecermos fiéis, mantendo o trabalho onde ele está estabelecido e na expectativa de poder contribuir e expandir o reino em lugares em que ele ainda não tem se estabelecido. A gente só está falando de desafios, né, do coronavírus, de evangelização, mas também trouxe oportunidades, né? No ponto de vista do senhor, como pastor local de uma igreja até referência aqui na região metropolitana, quais são então, vamos dizer assim, as vantagens que nós ganhamos também nesse tempo de pandemia, nessa perspectiva de evangelização? A primeira, para mim, sem sombra de dúvida, foi a mais fácil perceber e até desenvolver, foi a utilização dos recursos tecnológicos para a difusão da mensagem da Palavra de Deus. Então, imediatamente, a igreja que já estava pensando há um certo tempo, quando teve esse surto, né, essa pandemia e os trabalhos presenciais foram encerrados, houve uma decisão da parte do Conselho da Igreja e que imediatamente as mensagens bíblicas, as pregações e todas as demais atividades de comunicação bíblica da parte da igreja passassem a ocorrer pelos recursos tecnológicos, os canais de comunicação, os mais variados, aqueles de uma transmissão mais passiva, digamos assim, que apenas ouvimos as pessoas por um canal como o YouTube, e posteriormente nós incrementamos também recursos como chats e grupos de discussão com outros em que há uma interação maior. Então, certamente o resgate disso, a importância de ver a tecnologia como uma ferramenta de evangelização foi o primeiro ponto positivo. O segundo, eu vejo que é um aspecto mais pastoral ou mesmo espiritual. Uma situação da pandemia põe em xeque a autoconfiança humana, as seguranças, muitas vezes falsas, que nós desenvolvemos em nossa própria competência e nos controles da situação do dia a dia. Uma situação como essa mostra que ninguém está no controle de nada, né? As pessoas mais conhecedoras, tanto da saúde quanto da política, da gestão pública, não estão sabendo até agora exatamente qual é o melhor caminho para lidar com tudo isso. Então, ironicamente, essa certa insegurança quanto a lidar com essa pandemia causa uma abertura de espírito que pode ser uma oportunidade bem aproveitada para a evangelização, porque se não estamos no controle, há alguém que está. E é exatamente uma ocasião apropriada para nós anunciarmos aquele que está no controle de todas as coisas, que está presente, que é forte, que pode nos socorrer, que é o Senhor Jesus. Então eu vejo esse segundo elemento como um elemento importante. E um terceiro, eu diria que são oportunidades de serviço misericordioso e ministerial também. Então aquelas pessoas que têm sido fortalecidas pelo Senhor na sua fé, na sua segurança, podem ser instrumentos de Deus também para levar a outros que estão carentes e que não estão com a mesma segurança e que estão com outras privações ou com outras necessidades, a terem algumas dessas necessidades, quer físicas, quer materiais, supridas por irmãos na fé
que têm sido agraciados por Deus e que podem estender esta bênção para a vida de outras pessoas também. Legal. Continuando aqui, o senhor acha que essa pandemia vai mudar algumas coisas de modo permanente na igreja? E quais aspectos mudaria? Eu, sinceramente, eu não acredito em uma mudança profunda, ou seja, do ponto de vista comportamental, nem mesmo de valores como resultado natural ou imediato da pandemia. Eu penso que, baseado na experiência que nós temos tido, é bem provável que a igreja saia dessa pandemia percebendo que há mais possibilidades de divulgar o evangelho do que os meios convencionais que nós nos utilizamos nos cultos presenciais. E aí volto a dizer, os recursos tecnológicos, penso que eles haverão de continuar fazendo parte do ministério da igreja depois que a pandemia encerrar, porque se mostrou uma ferramenta eficaz, importante e útil até para o trabalho pastoral e não apenas uma espécie de paliativo enquanto que os cultos presenciais não existam. Por outro lado, não temos como colocar como uma equação fechada ou direta, um resultado direto, mas é possível que haja um efeito espiritual, e eu oro para que haja um efeito espiritual da graça de Deus, de se utilizar dessa pandemia também para trazer um senso de maior dependência do Senhor na vida dos crentes, da igreja do Senhor Deus, ao reconhecerem que, embora nós não tenhamos o controle, Deus tem, Ele é fonte de segurança e de força. Então, o meu desejo e a minha oração é que nós saiamos mais dependentes do Senhor. Eu confesso que eu ficaria, eu não diria frustrado, mas assim, um tanto quanto com aquela sensação de que não soubemos aproveitar melhor esse período de provação, se ao final nós saíssemos do mesmo jeito que nós estávamos antes. Eu penso que é um convite da graça de Deus para que experimentemos uma dependência mais profunda, conheçamos as debilidades nossas fraquezas, porque todas elas vão aparecendo nesse contexto, né? E são convites da graça soberana de Deus para que experimentemos um quebrantamento maior, experimentemos uma dependência de Deus maior. Este é o meu desejo e a minha oração. Muito bom mesmo. Quase finalizando a nossa entrevista aqui, de que modo a igreja local pode apoiar seus missionários nesse tempo de pandemia, então? Essa é uma boa pergunta, porque normalmente nós ouvimos de que maneira a igreja pode apoiar o missionário e automaticamente nós pensamos nas formas clássicas da oração, da contribuição financeira, de uma visita, né, quando isso é possível, uma palavra amiga. Muitas vezes a gente não pensa nisso e claro que há diferentes aspectos, há aqueles que estão mais próximos e que uma visita é mais fácil, há aqueles que estão mais distantes. Mas no contexto de uma pandemia, essa deslocação, esse deslocamento não é possível ocorrer. Mas um contato pessoal de uma igreja sócia, de uma igreja apoiadora, certamente faz uma diferença muito grande. O missionário costuma sofrer com esse distanciamento, né? E, num certo sentido, acaba desenvolvendo uma certa capacidade de viver mais autonomamente, mas espiritualmente isso não é bom. Especialmente em dias de insegurança e dias de provações e de dificuldades, receber o contato de uma igreja amiga, de irmãos, e agora pelos recursos tecnológicos nós podemos até ver a pessoa, né? Conversar com ela por uma videoconferência, diferente de tempos passados em que cartas eram escritas que demoravam meses até chegar. Então, um missionário que está isolado também, que está enfrentando as suas lutas, certamente seria muito abençoado com um esforço de comunicação da parte da igreja, um esforço de suprimento e compensações de perdas que porventura tenham experimentado, e muitos o têm experimentado pelas razões que eu já falei anteriormente, seriam bem-vindas e seria muito bom para o campo e para a igreja também. Agora sim, uma última pergunta, né? Uma pessoa que já se sente vocacionado nesse tempo de pandemia, ou que vai se sentir vocacionado depois dessa conferência, o que o senhor diria para essa pessoa hoje e agora? Boa pergunta. Eu tenho pensado um bocado nisso também, porque na minha própria trajetória, este ano nós havíamos retomado uma discussão para o retorno ao campo. Havíamos tratado inicialmente com o conselho da igreja e até anunciado à igreja. E a pandemia fechou as circunstâncias gerais, não é? Então, até como uma projeção daquilo que eu tenho experimentado, isso é hora de, em primeiro lugar, colocar o coração diante do Senhor.
Se Deus, na sua graça infinita e misericordiosa, tem despertado o seu coração para o maior envolvimento no trabalho missionário, despertando uma vocação e um interesse, especialmente se for um trabalho transcultural, é hora de você fortalecer essa convicção diante de Deus, sem independência, servir a sua igreja local. Esse não é um momento apropriado, até mesmo que não há nem condições de muitos lugares, em muitas circunstâncias, se viabilizar uma saída. E não é razoável também ficar esperando um dia em que essa saída venha porventura a ocorrer. O caminho bíblico que eu tenho percebido, olhando a palavra do Senhor, é o serviço na igreja local, no reino de Deus, onde nós estamos plantados e sedimentados, até que a ocasião oportuna da providência divina surja para o envio. Portanto, eu lhe recomendo, aproxime-se da liderança da sua igreja, do conselho da sua igreja, disponha-se para o serviço, sirva da melhor maneira possível na igreja local, para que seus dons e os seus chamados sejam confirmados pela sua própria igreja, e Deus, que é soberano sobre pandemia e sobre o seu reino e ao seu tempo, e tem o seu modo também, ofereça e oriente os passos oportunos e apropriados até o direcionamento no seu campo definitivo. Nós não podemos cair num erro comum, que é idealizarmos um campo como um chamado de Deus especificamente relacionado a uma geografia distante. O chamado de Deus, acima de tudo, é para a glória do seu nome, para a consolidação do seu reino, a edificação da sua igreja e expansão do seu reino. E isso começa onde nós estamos. Dificilmente alguém que já não está trabalhando para o reino de Deus, onde ela está, passará a fazer isso em um outro lugar. A lógica é exatamente o contrário. É quando nós percebemos, como a igreja de Antioquia percebeu, a bênção que Deus deu a ela através da liderança de Paulo e Barnabé. Por isso mesmo, eles foram bênção para nós aqui, haverão de ser bênção em outros lugares também, e assim enviar. Então, trabalhe onde você estiver, junto com a sua igreja, ore por isso, esteja atento às oportunidades aqui, esperando as sinalizações e as confirmações que Deus dará em ocasião oportuna para o ali também. Aqui, ali e acolá. É assim que a igreja deve testemunhar. É isso aí. Reverendo, muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus continue abençoando a vida do Senhor, o ministério. O Senhor tem sido uma peça e um instrumento de Deus, tanto para mobilizar missões, quanto também para poder estimular outras pessoas aí a servir com fidelidade e servir de coração aí. Que Deus continue te abençoando e te esperamos à noite na nossa igreja, viu? Graças a Deus. Até breve. Amém. Então, meus queridos, nós vimos aí com o Raimundo a complexidade de tudo isso que essa situação traz para nós. Mas nós temos um conforto de que essa missão de Deus, a missão de Deus, ela continua e ela permanece, ela persevera. Apocalipse 7 nos faz uma imagem belíssima de como a história vai terminar. Apocalipse 7 nos conta de uma grande multidão, diz que ali havia gente de toda tribo, língua, povo e nação adorando o Cordeiro e estando diante do Senhor. Essa é a visão que nós temos do futuro, e saber que esse é o futuro, saber que essa é a concretização da história, nos faz saber que sim, nós vamos ser vitoriosos, sim, cada choro, cada luta, cada dor vai permanecer e vai fazer parte de nós. Cada uma dessas coisas, elas vão valer a pena, porque nós sabemos que no final a missão de Deus será cumprida por meio do seu povo. Nós podemos agora chorar, nós podemos agora lutar, nós podemos agora orar com esses irmãos que estão distantes, nós podemos estar com eles nas nossas orações, nós podemos contribuir para eles, nós podemos também na nossa cidade orar pelas pessoas, acompanhar as pessoas, evangelizar as pessoas nesse tempo de pandemia. E nós podemos saber que sim, os eleitos de Deus se chegarão para Ele. Essa é a promessa de Deus na história, e nós podemos permanecer, nós podemos continuar. Nós podemos ir prosseguindo. E é por isso que nós devemos, então, cantar e prosseguir e adorar ao Senhor. Porque nós sabemos que esse Deus que é digno de ser adorado, Ele será adorado por todos os povos. Ele será adorado por homens de toda tribo, língua, povo e nação. E por isso, então, que nós podemos e devemos perseverar. Nós podemos perseverar mesmo em tempos de pandemia, porque nós sabemos que não há luta, nem guerra, nem tribulação que possa fazer com que Deus deixe de ser adorado, que possa fazer com que Deus deixe de ser conhecido, porque Ele vai se tornar conhecido. E é por causa disso, então, que nós vamos agora cantar uma canção,
uma canção sobre a nossa missão diante de Deus. Carla, é com você. Meus irmãos, que música maravilhosa essa que a Carla cantou pra gente. Né? Que Deus continue te abençoando, Carla. Que a cada dia seu ministério possa ser abençoado e, e possa continuar falando aos nossos corações por meio dessas músicas belíssimas que você canta. Queria terminar então voltando ao versículo que nós lemos no início, que diz que não somente isso, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Meus irmãos, saibamos que esse tempo e esse período que nós temos hoje de pandemia, essa tribulação que nós temos, ela vai produzir em nós um caráter aprovado, que é a experiência. Deus ele tem moldado o nosso caráter, Ele tem moldado a nossa vida por meio dessa tribulação. Mas ao mesmo tempo que Ele molda a nossa vida e molda o nosso caráter, Ele também está produzindo em nós, por meio dessas lutas diárias, por meio desse tempo de pandemia, esperança. Esperança para aquilo que está por vir, esperança para uma nova vida que Ele nos chamou para viver. E é sobre essa esperança que nós devemos anunciar, cantar e pregar,
É sobre isso que Deus está nos chamando a refletir e meditar nesse tempo, às vezes, de isolamento, nesse tempo de pensar novas perspectivas. E eu espero que esse documentário, ele tenha te ajudado a pensar um pouco fora da caixa, a pensar um pouco sobre como você pode atuar na missão de Deus, sobre como você pode contribuir na missão de Deus. Essa é a nossa primeira conferência em formato online. Primeira vez que nós estamos fazendo uma conferência missionária, nós que já fazemos conferência missionária há muitos anos, é a primeira vez que nós estamos fazendo no formato online. E eu queria te convidar a perseverar nessa conferência também. Esse foi apenas o primeiro dia, o primeiro momento, mas amanhã nós teremos às 10 e às 19 outro momento de reflexão. Nós vamos falar um pouquinho e pensar um pouquinho sobre a perseverança na família nesse tempo de crise. E vamos pensar também sobre a perseverança nessas estratégias com as quais Deus tem nos dado. Amém? Então, te espero amanhã, hein? Esteja aqui. Deus te abençoe.